aluno do terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje, a primeira aula, tá? O assunto é geometria analítica, revisão. O primeiro tópico que a gente vai ver é o sistema cartesiano ortogonal. Exemplo: represente no sistema cartesiano ortogonal os seguintes pontos: o ponto A de coordenada 2 e 1, o ponto B de coordenada menos 3 e 2, o ponto C de coordenada menos 2 e menos 2 e o ponto D de coordenada 3 e menos 3. Resolução desse exemplo. Está aí o desenho do sistema cartesiano ortogonal. Para identificar os pontos, eu coloquei cada ponto de uma cor. O ponto A, verde, o ponto B, vermelho, o ponto C, azul e o ponto D, roxo. Vamos lá. O ponto A tem as seguintes coordenadas: 2 e 1. O X é 2 e o Y é 1. Do ponto 2, levanta-se uma perpendicular até 1. Do 1 sai uma perpendicular até o 2. No encontro dessas duas linhas está o ponto A, que se localiza no primeiro quadrante. O ponto B tem as seguintes coordenadas: menos 3 e 2. O X é menos 3 e o Y é 2. Do menos 3, eu levanto uma perpendicular até o 2. Do 2, eu levanto uma perpendicular até o menos 3. No encontro dessas duas linhas está o ponto B. O ponto C tem as seguintes coordenadas: menos 2 e menos 2. X é igual a Y, que vale quanto? Menos 2. Então, no X, menos 2, eu desço uma perpendicular até o menos 2 do Y. No encontro dessas duas linhas está o ponto C, que se localiza no seu terceiro quadrante. O ponto D tem as seguintes coordenadas: 3 e menos 3. O seu X é 3, o seu Y é menos 3. Do ponto 3, eu desço uma perpendicular até o menos 3. Do menos 3, eu levo uma perpendicular até o 3. No encontro dessas duas linhas está o ponto D, que se localiza no seu quarto quadrante. Ok? Vamos prosseguir. 2. Distância entre dois pontos. Para calcular a distância entre dois pontos, a forma é a seguinte: a distância B é igual a raiz quadrada, abre parênteses, xb menos xa, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, yb menos ya, elevado ao quadrado, dentro da sua raiz quadrada. Exemplo: calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são: o ponto A tem coordenada 2 e 5 e o ponto B tem coordenada menos 5 e menos 2. Resolução desse exercício: a distância B é igual a raiz quadrada, abre colchete, abre parênteses, menos 5, menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, menos 2, menos 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, fecha colchete, dentro da sua raiz quadrada. A distância B é igual a raiz quadrada, abre o colchete, abre parênteses, menos 5, menos 2, dá menos 7, fecha o parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre o parênteses, menos 2, menos 5, dá menos 7, fecha o parênteses, elevado ao quadrado, fecha o colchete, dentro da sua raiz quadrada. A distância B é igual a raiz quadrada. Você sabe que todo número negativo elevado a uma potência par vai dar positivo. Então, menos 7 ao quadrado, 49, mais menos 7 ao quadrado, 49, dentro da sua raiz quadrada. A distância B é igual a raiz quadrada, 49 com mais 49, 98. A distância B é aproximadamente igual a 10. Terceiro tópico: ponto médio de um segmento. As coordenadas do ponto médio do segmento de origem A, xa, ya, e extremidade B, xb, yb, é dado por: M tem as coordenadas xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2. M é chamado de ponto médio. Exemplo: dadas as coordenadas dos pontos A de coordenada 4 e 6 e B de coordenada 8 e 10.
pertencente ao segmento AB. Determine as coordenadas do ponto médio desse segmento. Resolução desse exercício. XA é igual a 4, YA é igual a 6, XB é igual a 8, YB é igual a 10. XM é igual a XA mais XB dividido por 2. XM é igual, o seu XA é 4, o seu XB é 8, dividido por 2. 4 com mais 8, 12 dividido por 2. XM é igual 12 dividido por 2, 6. YM é igual ao YA mais YB dividido por 2. YM é igual a YA, que é 6, mais o YB, que é 10, dividido por 2. 6 mais 10, 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. Então, YM é igual a 8. As coordenadas do ponto médio do segmento AB são o ponto médio M de coordenadas 6 e 8. Próximo. Baricentro de um triângulo. Baricentro ou centro de gravidade do triângulo é o encontro das medianas. Então, o que é a mediana? Divide o segmento exatamente ao meio. O segmento AB dividido ao meio, o segmento BC dividido ao meio, o segmento AC dividido ao meio. Está aí o desenho do triângulo representado no sistema cartesiano. Agora, vamos considerar um triângulo no plano cartesiano de vértices. Vértice A de coordenada XA, YA. Vértice B de coordenada XB, YB. E vértice C de coordenada XC e YC. E o baricentro G de coordenada XG e YG. As coordenadas do baricentro do triângulo ABC serão dadas por XG é igual a XA mais XB mais XC dividido por 3. E YG é igual ao YA mais YB mais YC dividido por 3. Assim, o baricentro do triângulo ABC será. Então, G tem as seguintes coordenadas. XA mais XB mais XC dividido por 3. YA mais YB mais YC dividido por 3. Exemplo. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A de coordenada 2 e 7, vértice B de coordenada 5 e 3 e vértice C de coordenada 2 e 2. Resolução desse exemplo. O XG é igual ao XA mais XB mais XC dividido por 3, que é igual. O XA é 2, o XB é 5, o XC é 2, dividido por 3. Então, 2 com mais 5, 7, com mais 2, 9, dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. O YG é o YA mais o YB mais o YC dividido por 3, que é igual. O YA é 7, o YB é 3, o YC é 2. 7 com mais 3, 10, com mais 2, 12, dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, o baricentro do triângulo ABC tem as coordenadas G de coordenada 3 e 4. Obrigado, até a próxima aula.